Agora são 8h37. O Supremo Tribunal Federal suspendeu mais uma vez o julgamento do marco temporal, que são os critérios, para a demarcação de terras indígenas. Muitos indígenas acompanharam a sessão de Brasília, teve protesto, inclusive. O Matias Brotero tem os detalhes para a gente. Matias, boa noite, bem-vindo. Conta mais, por favor. Oi, Mona Lisa. Os indígenas andavam aqui pela esplanada dos ministérios quando houve confusão. De acordo com a articulação dos povos indígenas do Brasil, um grupo de pessoas praticou atos de racismo contra indígenas aqui em frente ao Ministério da Economia, mas a confusão teria sido controlada pela própria articulação, portanto, pelas lideranças indígenas. Já de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, a confusão foi iniciada pelos indígenas e policiais, além também de funcionários que estavam instalando cartazes, ficaram agredidos, foram, portanto, agredidos. Mona Lisa, dos mais de 6 mil indígenas que estavam acampados aqui em Brasília na semana passada, a gente mostrou bastante, mais ou menos 1.200 seguem acampados aqui e nos dias de votação em relação ao marco temporal que está sendo julgado no STF, eles descem para as praças para a Praça dos Três Poderes e de lá acompanham o julgamento em um telão que está instalado na praça. Eles carregam, inclusive, faixas com críticas ao presidente Jair Bolsonaro e também críticas ao marco temporal. O julgamento será retomado amanhã, ele foi suspenso hoje por causa do horário. Lembrando que a fase, neste momento do julgamento, é de sustentações orais. Partes envolvidas no processo já foram ouvidas, mas como estamos nessa fase de sustentação oral, entidades, representações indígenas, são 35 entidades e representações que são os amigos da corte, assim que é chamado no jargão jurídico, eles serão ouvidos pela Suprema Corte, sendo que faltam 17 e o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. O ministro Luiz Edson Fachin, relator dessa ação, foi o único que votou até agora, mas ele votou quando era plenário ainda virtual e agora ele terá que votar novamente. A gente sabe mais ou menos o caminho do voto dele, que é contrário ao marco temporal, mas afinal de contas, Mona Lisa, o que é o marco temporal que a gente vem falando tanto? A gente separou algumas telas para mostrar. Trata-se da tese de que os povos indígenas só têm assegurado do direito às terras se ficar comprovado que os povos ocupavam aquelas terras na data da Constituição, da promulgação da Constituição de 88. Essa tese foi usada para justificar a reintegração de posse numa área ocupada por indígenas em Santa Catarina e agora o que está sendo julgado é justamente um recurso apresentado pela FUNAI que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Vamos então para a segunda tela. Atualmente há 421 terras indígenas devidamente homologadas, com uma população de 466 mil indígenas. E mais uma terceira tela para situar quem está nos acompanhando. Mais de 300 terras indígenas estão em alguma fase ou processo de homologação ou então nem foram reconhecidas. Esses povos estão numa região de 11 milhões de hectares, ou seja, maior do que as terras homologadas, e por lá vivem cerca de 197 mil indígenas. Ou seja, Mona Lisa, o cenário que a gente vê não é que já tem terras completamente homologadas. A verdade é que depois da promulgação da Constituição de 88, há indígenas que estão em busca de terras, em busca de homologação e até por isso que especialistas apontam a votação, esse julgamento, na verdade, no Supremo Tribunal Federal como crucial, como inclusive dizendo que pode definir como será a distribuição de terras indígenas para o futuro. Mona Lisa. Sem dúvida. Muito obrigada, Matias. Aliás, muito explicativa aí toda a arte que foi feita e também é bom que o Matias tem gogó e tem ar para ler tudo, falar tudo e explicar direitinho. Obrigada, querido. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Agora preciso conversar de novo com a Thaís Arbex. Thaís, esse julgamento aí ainda deve sim se arrastar por mais dias. Ouvi várias lideranças indígenas dizendo que se o STF, se o Supremo aí aprovar esse marco temporal, isso seria um retrocesso absoluto. Mona Lisa, um tema bastante polêmico, ainda mais polêmico para o momento que a gente está vivendo no país. Amanhã, qual que é a expectativa? A expectativa é que, em algum momento, o relator, ministro Edson Fachin, comece a ler o seu relatório, mas ele não deve terminar na sessão de amanhã. E aí, agora há pouco, conseguir avançar um pouco mais nessa apuração, Mona Lisa, uma desconfiança que já estava rolando aqui em Brasília, de que
pode haver, sim, um pedido de vista. O que significa isso? Significa um ministro pedir mais tempo para analisar o caso. Aí, daria tempo para o Congresso se debruçar sobre essa questão e não ficaria nas mãos do Supremo Tribunal Federal. E o de vista sem prazo, né? Quando ele pede um prazo para analisar, aí a gente não sabe quando isso vai ser retomado. É isso mesmo.